Um valor estimado da minha coleção? 30 mil reais, 40 mil reais. Talvez um apartamento, talvez, pode ser também. Eu conseguiria pegar um carro bom tranquilamente com a minha coleção hoje em dia. Só trocaria ela por um apartamento ferrado de cobertura, cara. Eu chuto que eu conseguiria vender por mais ou menos uns 50 mil. Ser colecionador é acumular coisas que não fariam sentido para qualquer outra pessoa, a não ser para você. E com quadrinho mais ainda. Aquilo tem um valor específico, tem um valor não só sentimental, tem um valor histórico, que ele só vai ser conferido e atribuído para quem efetivamente dá valor àquilo. Qualquer tipo de coleção é uma espécie de fetiche. Então, você ter uma coleção de latas, você ter uma coleção de pincéis, que seja qualquer coisa, é um fetiche, é algo que vai terminar disparando alguma espécie de substância no teu corpo. É o fetiche da mercadoria, tudo bem, entendeu? Mas assim, o ser humano funciona muito assim, o que está nos nossos, longe dos olhos, longe do coração. Desde criancinha, as capas me chamavam a atenção na banca de jornal. Disney, Mônica, eu era fissurado por aquilo. Eu olhava um gibizinho e eu não sei porquê eu queria aquilo lá. Mesmo antes de saber ler, eu queria aquilo lá. Eu cresci lendo Turma da Mônica e Disney. Então lá em casa sempre teve uma caixa gigantesca com vários quadrinhos da Turma da Mônica principalmente. Formou meu caráter, digamos assim, eu aprendi a ler praticamente tentando ler um Cebolinha, né? Tem um vídeo meu com 2 anos de idade lendo Cebolinha. Meu pai sempre influenciou muito em leitura, em música, em filmes. Sempre foi uma casa com muita opção, assim. Ele sempre deixou tudo às mãos ali. E eu li a Espada Selvagem de Conan, tipo, com 7 anos de idade. Ele não se importava muito com censura, com classificação indicativa. Então eu comecei a ler quadrinhos bem cedo, assim. A minha mãe teve uma criação mais japonesa, sempre teve contato com quadrinhos e com a cultura oriental mesmo. E eu ia assistindo anime junto com ela, tudo, e começou a surgir um interesse. Eu tinha um tio que colecionava os quadrinhos. E eu sempre ia na casa dele, ele era colecionador mesmo, e eu ia muito na casa dele, ele tinha um baúzão enorme que ele guardava tudo, e eu ficava lá sempre fuçando. E o meu tio casou e resolveu me dar o baú dele. Então, do dia para a noite, eu ganhei os primeiros 1000 gibis. Decidi, falando, naquele momento, eu falei, caramba, acho que eu vou ser colecionador disso. Na época de criança, meu pai comprava, eu lia, mas não guardava, não tinha aquele zelo de manter a coleção. Depois, nessa época, mais ou menos, eu ganhei uma mochila com umas 30 revistas. De uma mulher que trabalhava com a minha mãe, ela tinha lá do filho dela e não queria mais, e aí foi aí que eu resgatei e comecei a colecionar a partir daí. Quando eu comecei a colecionar quadrinhos era um hobby, como qualquer outro. Gostava do tema, li o primeiro, achei interessante, vi que continuava no segundo, comprei o segundo, vai vir o terceiro, comprava o terceiro. Quando fui ver, eu estava colecionando uma linha inteira de quadrinhos, depois comecei a colecionar outra. Meio que eu vi que eu queria trabalhar nessa área, então eu vi que não seria só apenas colecionismo, mas também uma espécie de investimento na minha área como jornalista e como conhecedora mesmo de quadrinhos, então meio que precisava ter. Aí eu comecei a colecionar. O colecionador de quadrinho, hoje, ele tá muito, para usar um termo também em voga, gourmetizado, eu acho. O quadrinho virou uma peça de coleção para ficar bonito na estante. E o quadrinho não é isso, necessariamente. E aí você vê em qualquer grupo de discussão, se for numa loja de quadrinho, essa lombada aqui tá torta, o logo da Marvel não tá no mesmo lugar. Gente, não é isso que importa. O importante é o conteúdo que tá lá dentro, não o formato que ele vem. O que me move ter uma coleção de quadrinhos é a paixão pelos quadrinhos, cara. Eu adoro, é uma mídia que eu aprendi a gostar desde pequeno lá, adoro os personagens, cresci com eles, alguns personagens mudaram a minha vida mesmo, ensinaram muita coisa e são os amigos que eu revisito todo mês ali, né? Eu fui descobrindo que dava para eu conhecer sobre o mundo,
sobre vida, sobre seres humanos, sobre histórias de vida pelos quadrinhos. Se a gente for num plano mais um pouco maior, é uma troca de cultura que eu gosto de fazer, eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de passar as experiências que eu tive, as leituras agradáveis que eu tive para as pessoas, então por isso eu gosto de ter, porque eu posso chegar para a pessoa e falar, ó, dá uma lida, eu te empresto. Acho que fica muito mais legal. Minha vida foi transformada quando eu comecei a ler O Monstro do Pântano do Alan Moore, lá atrás. Eu era um moleque novinho e aquelas histórias tiveram um impacto muito, muito poderoso sobre mim. Eu me recordo até hoje de pensar que eu não sabia que aquilo podia ser feito em quadrinhos. Teve um impacto por quê? Porque naquele momento eu decidi que eu também queria ser escritor. Os quadrinhos eles servem como uma espécie de carta do dia, ou sorte do dia, ou mensagem do dia, que tem aqueles caixinhas, né, que o pessoal vai tirando uma frase que vai dar um pouco de autoajuda. E muitas vezes eu estou num bode, eu estou muito triste, eu estou muito reflexiva, eu estou pensando sobre o que é que eu vou fazer na minha vida. E aí muitas vezes os quadrinhos, eles através daquela história de vida daquele personagem, eu consigo tirar uma mensagem daquilo ali. Quando eu era mais novo, com uma história do Homem-Aranha, que eu me lembro de ler um quadrinho dele, não vou lembrar que número saiu a história e tal, mas era um quadrinho que o Homem-Aranha estava enfrentando vários inimigos, se não me engano eram robôs atacando ele, e a Mary Jane estava grávida, estava dando à luz no hospital, e esse negócio de se preocupar com a mulher dele, se preocupar com a família, antes de tudo, foi um negócio que me marcou bastante, saca? Eu pensei, nossa, olha só, isso que é ser um super-herói, saca? Olha a lição que uma cena como essa tá passando para mim, leitor. A minha primeira coleção que eu completei foi o Incrível Hulk da Editora Abril. O último número foi o número 22. O que aconteceria se Wolverine matasse o Hulk? Foi a primeira coleção. Então eu lembro do dia que eu completei, assim que eu tinha todos. Eu falei, nossa, uau, é aí que me deu força, assim, que me deu aquele punch para continuar. Uma das que eu mais me orgulho realmente é o Death Note. Foi a que mais demorou, de longe. Eu não achava os volumes. Quando achava muito caro. Foram 6 anos atrás os volumes. A primeira vez que eu lembro que eu completei foi Cavaleiros do Zodíaco, cara, da Conrad, no início dos anos 2000. Quantas revistas eu tenho? Nossa, é difícil dizer. Se eu comecei em 84 e nós estamos em 2018, perceba que tem quase 35 anos de revistas aí praticamente ininterruptas. Então eu devo ter para mais de 40 mil. Tranquilamente eu tenho mais de 40 mil revistas. Aquela coisa de discografia, eu trato o quadrinho como se fosse disco, né? Eu não quero ter todos os discos do mundo, mas eu quero ter os que foram importantes para mim. Eu não devo ter muita coisa não, talvez uns 500, umas 500 peças assim entre graphic novel, gibi. Eu prefiro ter poucos e bons. E quadrinho é isso, né? Eu tenho orgulho de ter o meu Cavaleiro das Trevas original, encadernado de 1987. Os que já foram lidos eu tenho 2.125, mas para ler ainda eu tenho mais ou menos uns 1.000. Eu tenho por volta de mais de 5 mil quadrinhos hoje. E porque teve períodos em que eu parei de colecionar. Eu acho que hoje eu tô na base de uns 7 mil, quase 8 mil quadrinhos. Hoje a minha coleção tem quase 19 mil revistas. E eu parei de catalogar quando tinha tipo uns 4.800, cara. Só que tem bem mais coisa hoje em dia, deve chegar aí perto dos 6 mil quadrinhos. A diferença do mercado de colecionismo brasileiro para o americano é que o brasileiro ele é muito singular por vários fatores, né? Enquanto o mercado americano ele expande isso para a Europa, para o Canadá, que são mercados consumidores muito fortes, o mercado brasileiro ele tem que lidar com a situação econômica do país, né? Se você pegar um quadrinho número 1 da Ebal lá de trás, dificilmente vai valer R$1.000. Enquanto que se fosse pegar a primeira aparição do Homem-Aranha, é o quadrinho mais caro do mundo na casa dos milhões. E essa especulação está começando a chegar no Brasil, só que o que o pessoal chama de mercenários livres, né? O pessoal que compra um quadrinho que esgota, leva para o Mercado Livre e cobra 3, 4, 5 vezes o valor de capa.
O mercado está ficando cada vez mais caro, está ficando com um público que quer completar a estante, a coleção, e acaba às vezes pagando muito mais que o preço de capa para poder completar uma coleção e instiga isso que não é nada saudável. Um valor estimado da minha coleção? É difícil dizer, porque quadrinhos você não vende como se fosse um bem único. Então cada revista tem... Se você for vender especificamente, cada revista tem um valor. Se você levar isso num sebo, você não vai comprar uma bicicleta. Se você vender individualmente, levando em conta o valor intrínseco de cada edição, dava para comprar um carro. Zero. E a coleção não é tão valiosa porque ela não consiste de coisa muito velha. Como eu voltei a colecionar em 2006, eu tenho mais títulos, sei lá, dos anos 90, 80 no máximo, pra cá, né? Eu fui readquirindo algumas coisas antigas também, mas itens valiosos mesmo, como os da Ebal, da década de 50, década de 40, década de 60, eu não tenho. Eu tenho pouquíssimas coisas, né? Aí você pode dizer que uma coleção é valiosa quando tem esses itens, né? E eu comprei muita revista antiga, então muita coisa dos anos 60, 70 eu tenho aqui. E eu sei o quanto vale e o quanto eu já gastei, então é um valor bem alto, assim. Porque se for pôr na ponta do lápis o quanto eu já gastei, o quanto eu já investi, eu não faço nem ideia. Também nem quero ter essa ideia, porque se eu parar pra pensar, você fala, meu, você gastou tudo isso em quadrinhos? Mas, sei lá, talvez se fosse pôr num papel o que dá pra fazer, sei, um churrasco pro resto da vida, sei. Talvez um apartamento, talvez, pode ser também. Alguns carros zeros, populares, talvez, sei. Eu trocaria ela por um apartamento ferrado de cobertura, cara, assim, eu não trocaria ela por nada. Quando eu catalogava tudo, valia coisa de 60 mil reais, cara, mas não sei. Olha, fazendo um levantamento assim de cabeça pelas edições mais raras, eu também levo em consideração alguns que eu tenho levemente danificados, essas coisas que abaixam um pouco o preço. Eu chuto que eu conseguiria vender por mais ou menos uns 50 mil. Com todo esse dinheiro que eu vendesse, eu conseguiria comprar um carro popular e ainda sobrar dinheiro para fazer uma reforma na casa, talvez até sair para fazer uma viagem. Dá pra fazer bastante coisa. Tem quadrinhos que são vendidos a preço de banana, porque é um formatinho cuja oferta foi muito grande, e tem quadrinhos extremamente raros, da década de 30, da década de 40, mas no montante geral essa coleção vale pelo menos um apartamento. Tem o fator de compulsão na coleção, obviamente. Ninguém tem 5 mil quadrinhos comprando regradamente, controladamente. O primeiro impulso é comprar várias coisas porque eu quero ter aquilo ali para depois poder ler e me sentir segura de que eu vou ter aquele conhecimento. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho que racionalizar do tipo, A, eu não tenho essa grana agora, B, eu não tenho esse espaço, C, eu não tenho esse tempo para ler agora. Então, é sempre o demônio e o anjo ali que estão brigando. Atualmente, o anjo tem ganhado. Há uns 4 anos aí, eu comprava tudo que saía no Brasil, eu comprava tudo quanto é mensal, era bem viciado por quadrinhos, assim. Por exemplo, o Y, o Último Homem, saiu pela Panini em capa cartão, agora tá saindo capa dura. Antigamente eu guardava todas as edições, cara, guardava a mensal, guardava o capa cartão e o capa dura, guardava tudo. Hoje em dia eu me desfaço e fico com a coleção que eu mais gosto, assim, com o capa dura, ou que eu tenho mais afinidade. De certa forma eu vejo que é uma certa compulsão sim, porque eu tenho muitas coisas que eu ainda não li. Não é algo que eu compro até onde eu consigo ler, eu compro até a mais. Teve um período que eu percebi que a coleção estava mandando em mim e estava se tornando mais uma obsessão do que um prazer. Eu tinha que ter tudo que saía aqui, sabe? Sei lá, um exemplo besta, um Cavaleiro das Trevas. Eu tinha a primeira versão que saiu, aí tinha a encadernação, aí tinha a primeira encadernação da Panini, aí tinha outra, e outra, e outra, e outra. Na medida que você começa a fazer isso com tudo, deixa de ser saudável. Uma mania que eu tenho é de não gostar que a lombada fique desalinhada na prateleira. Se eu vejo que os quadrinhos tem um para frente, um para trás, e assim por diante, eu fico, não, eu vou e puxo um pouquinho para frente e tal, e vou deixando, sabe, tudo retinho, ó, tipo assim. Eu gosto de deixar a leitura da lombada, no caso, de baixo para cima, né?
pra ter que virar assim. Eu não gosto de deixar cada um muito torto. Geralmente só eu organizo ela, porque eu organizo ela de um jeito específico. Eu separo por editora e por tamanho. Eu tenho várias manias, todo colecionador tem. Eu cheiro todo quadrinho que eu pego, eu tenho o hábito de só abrir os quadrinhos quando eu vou lê-los. Aí eu deixo tudo no plastiquinho, aí quando eu sento, tiro o plástico, tem todo um ritual me preparando para ler alguma coisa. Sempre espano ela, tiro o pó e manter a coleção apresentável até para ser uma coisa bonita, né? Não pode ser um monte de tralha amontoado, senão deixa de ser legal também, deixa de ser atrativo. Colecionar quadrinho é viver no perrengue. Já passei por muita coisa, desde não ter dinheiro para comprar a edição que está saindo, às vezes é uma coisa luxuosa, você fala, meu Deus, eu quero muito aquilo, e não tem grana, e depois ela esgota e você nunca mais encontra. Então tem os problemas, mas tem muitas vantagens também. Se fosse só problema, a gente não colecionava, né? No Anime Friends 2015, se eu não me engano, onde eu sempre ia em 2 dias, no primeiro e no último. Primeiro sempre os lançamentos e no último por causa dos descontos. E nesse Anime Friends eu fiquei economizando um ano inteiro, eu fui com R$1.000 para Anime Friends e consegui gastar tudo. Teve uma situação engraçada envolvendo minha coleção. Eu tava no trabalho e tava chovendo pra caramba na cidade. E aí eu recebo uma ligação da minha mãe. Bruno, tá caindo água tudo aqui nos seus gibis. Eu dei aí pro meu chefe, cara. Eu levantei e saí fora. Falei, gente, eu tenho que ir pra casa. Cheguei em casa, minha mãe e meu pai estavam pegando, não sei, abriu um buraco na calha e começou a cair água. E meu pai e minha mãe estavam focados em tirar outras coisas. E meus gibis estavam lá debaixo, cara, tomando água. Eu cheguei e comecei a tirar todos eles de lá. A sorte foi que a grande maioria estava em plástico, eu colocava em saquinhos. E aí poucos realmente foram danificados, mas eu perdi alguns nesse dia aí. Se você me perguntar que edição que eu gostaria de ter, meu sonho de ter, eu queria ter a Action Comics 1, porque é o gibi mais valioso de todos os tempos. Essa eu ia vender, com certeza. Lock and Key eu quero ter todas as edições. Tem uma versão nacional, eu tenho uma versão francesa que minha irmã me deu, e eu tenho uma versão Master Edition que saiu lá nos Estados Unidos, e eu sei que existem outras edições lá também. Um item dos sonhos que ocasionalmente eu procuro, mas é muito caro, é aquela revista pirata do Conan. Tem uma revista publicada nos anos 70 chamada Hartan, que na verdade é o Conan. As pessoas diziam que é uma edição pirata publicada no Brasil, mas não é uma edição pirata publicada no Brasil. Tem pouquíssimos exemplares, é uma revista que eu gostaria de ter. Quando apareceu num leilão no Mercado Livre, eu tive que dar um lance bem alto para conseguir. No Mercado Livre costuma aparecer edições por volta de R$1.000. Eu não quero nem falar aqui, não sei se eu deveria falar e tal, porque... Eu não pagaria isso numa revista. R$1.000 é muita coisa. Tá bom, vou falar. Essa revista, eu cheguei... Não vale isso, mas eu paguei R$1.000 nesse gibi. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. A sua memória de, no momento específico da sua vida, ter comprado, ter achado um gibi, que naquela época era super difícil de achar. Hoje você consegue tudo pela internet. Hoje é super fácil. Agora, o gibi, que eu tive que atravessar a cidade, que eu tive que ir para Londres, que eu tive que ir para não sei o quê, que eu tive que cavocar para encontrar quando eu tinha 22 anos, não sei o quê. Eu vou vender isso, vai me dar um dinheirinho, vou fazer o quê com o dinheiro? Tem coisas que o dinheiro não compra. Eu não penso em vender, eu penso em montar algo maior, depois vamos ter uma sala, um quarto reservado para montar uma biblioteca, porque é o que eu gosto de expor, é algo que eu gosto de mostrar, assim, eu tenho isso, eu não tenho a pretensão de vender, mesmo sabendo do preço, do valor que a coleção tem. Não sei se vou mantê-la por muitos anos ainda. Ficou muito grande, tem muita coisa, eu devo selecionar algumas, mas há uma possibilidade bem grande de eu me desfazer delas.
Pensar em vender a coleção, além de ter muita coisa que você não encontra mais, ou que é muito difícil encontrar, é um trabalho danado, né? Eu conheci um cara, uma vez, eu comprei algumas coisas dele, ele ia mudar para o Canadá. E ele tinha uma coleção de quase 10 mil exemplares, se eu não me engano. E aí ele começou a vender um ano antes. E tem que gerenciar isso, é uma trabalheira danada, né? Não tem esse ímpeto no momento. Coleção de quadrinhos, para mim, significa fonte de conhecimento. E para mim, fonte de conhecimento significa poder. Então, se alguém vier, de alguma forma, depois tentar me desmerecer ou tentar me questionar, eu sei que eu obtendo todo esse conhecimento, porque para mim o quadrinho não é só para ficar no plástico. O quadrinho tem que ter marca de dedo, tem que ter uma maçã na lombada, tem que ter história. Tem que ter aquilo que você carregou com o quadrinho quando você estava lendo. Não pode ser só um negócio bonito na estante. Tem que ser algo que marcou a sua vida, algo que fez parte de um período dela, como uma música, como um filme, como a lembrança da risada de alguém. Pode parecer exagero, mas eu vejo como um familiar mesmo. Algo que eu cuido, eu vejo que é como se fosse uma conquista minha e algo que eu tenho muito apreço. Então, assim, se eu fosse comparar no nível de pessoa, seria um familiar mesmo. Coleção para mim significa a minha vida, porque eu coleciono desde criança e eu tenho muito memória afetiva do meu pai comprando, sabe? Você cresce junto com as revistas. Fez parte da minha vida desde meus 6 anos, estou com 40 agora. Então assim, eu sempre fui rodeado por isso aqui, pelas revistas, pela coleção e sempre fez parte de mim e sempre vai fazer. Às vezes eu pego uns quadrinhos hoje em dia que estão fedendo naftalina completamente, eu não consigo nem ler porque me ataca alergia. Se eu não tivesse lido o Monstro do Pântano lá atrás, talvez eu não fosse o profissional que eu sou hoje. Caramba, eu adoraria trabalhar com quadrinhos, que pena que não dá. Pensei comigo isso. Aí eu pensei, mas por que não dá? Aí foi onde eu me liguei, os quadrinhos não vêm pronto lá de fora. Alguém aqui no Brasil faz esse trabalho, certo? Eu tenho um amigo que ele fala que não são as pessoas que colecionam as revistas, são as revistas que colecionam as pessoas.